Oi, oi! Hoje eu tô aqui com a Isabela, que é acadêmica de medicina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o estabelecimento de uma rotina, como isso pode te ajudar na sua rotina de estudos também, como isso pode te fazer mais produtivo e principalmente as consequências de você não ter, né, as consequências negativas, disso também as positivas, de não ter uma rotina estabelecida, as horas de sono necessárias e como tudo isso pode influenciar na sua vida. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada por sua presença no nosso canal da Checkmark. A gente andou conversando, né, eu e a Isa, para fazer esse vídeo sobre dois aspectos. Sobre o aspecto fisiológico, biológico, por assim dizer, que é o aspecto da medicina, que a Isa vai falar melhor para vocês, e sobre o aspecto desse livrito aqui. Tanto eu quanto a Isa lemos esse livrinho e tem vários pontos aqui interessantes. Eu vou ser bem sincera, eu não sei o que você achou, Isa, você até me dá a sua opinião. Eu achei ele um livro simples de ler, ele não é um livro complexo. Muito rápido, eu lembro que eu li ele, se for somar em horas, acho que deu umas 7 horas. Bem rapidinho, flui bem, ainda mais que tem a história dele, sim, né? Fica bem legal. É um livro leve de ler, realmente leve. E não tem muita novidade, eu não achei assim um livro mirabolante com uma receita mágica pra vida. E isso foi o que eu achei mais interessante, ele traz coisas óbvias, traz coisas que a gente já sabe que deveria fazer, que a gente já ouviu em algum lugar que deveria fazer, mas que a gente nunca parou pra pensar o porquê e que a gente nunca colocou em prática efetivamente. Então o legal dele é que ele te incentiva o tempo todo a entrar nessa rotina e adquirir esses hábitos pra conseguir realizar um milagre na sua vida. Na verdade, de milagre não tem nada. O que ele chama de milagre, na verdade, são resultados de coisas que a gente sabe que se a gente fizer vão dar certo, só que a gente nunca faz. Então, como ele consegue estabelecer um padrão para que essas coisas sejam feitas, é óbvio que se você consegue estabelecer e aplicar esse padrão, vai acontecer um milagre na sua vida. A colheita do plantio de fazer essas coisas boas que ele coloca no livro. Então, o autor desse livro é o Hal Elrod, não sei falar o nome dele, acho que fala assim, né? Hal Elrod. Eu acho que sim. Ele começa contando a história dele de vida, falando que ele sofreu um acidente muito grave e que a partir disso ele começou a se motivar e que ele viu que ele pode chegar a níveis e a patamares maiores sob pressão, quando ele passa por situações de pressão e situações de crise, por assim dizer, mas o milagre da manhã, essa rotina que ele desenvolveu, não foi no momento do acidente, foi no momento que ele teve uma crise financeira nas empresas que ele tinha e que ele percebeu que quando ele estava, né, no momento do acidente, ele se forçava a evoluir, só que na crise financeira ele tinha entrado numa depressão e a mente dele tinha sabotado o corpo dele, então ele não conseguia mais levantar da cama, ele não conseguia resolver os problemas porque ele se sentia muito mal. Enquanto no acidente as pessoas incentivavam ele a que o corpo respondesse, na crise ele surtou e não conseguiu mais ter as reações, ser produtivo. E daí ele fala que a partir disso, um dia ele decidiu acordar mais cedo, fazer exercícios físicos e a partir desse momento ele teve alguns insights e conseguiu desenvolver uma sequência de hábitos que ele chama os segredos, acho que é, deixa eu até olhar aqui qual que é o nome que ele dá pra isso. Salvadores de vida. Salvadores de vida, 6 práticas que vão poupar você de uma vida de potencial não atingido. Então esses 6 passos são estabelecidos a partir disso. Ele conta pra gente que ele era uma pessoa que não era uma pessoa matutina, que era uma pessoa que gostava de dormir tarde, de ficar muito tempo trabalhando durante a noite, que ele detestava acordar de manhã, acordava por necessidade. E ele fala que 95% das pessoas são assim, que as pessoas levantam já na correria por necessidade, porque precisam, porque aquilo é daquele jeito mesmo e pronto. Mas que ninguém sente prazer em despertar. E daí ele faz uma comparação que é legal. Embora você não sinta prazer em despertar, você sente prazer nos efeitos que acordar cedo traz pra sua vida. Do mesmo jeito que você não sente prazer em ir pra academia, mas você sente prazer em sair da academia, aquela sensação do pós. Ele conta, na verdade, que esses hábitos que ele desenvolve são para que você sinta prazer ao despertar. E a Isa falou pra mim que ela é uma pessoa que sempre teve um sono regulado. Sempre fui de dormir lá pelas 10h30, 11 horas e acordar 7, 8, assim, em época de férias. Naturalmente, nunca foi algo forçado. Se eu passo desse horário, se eu sou obrigada a passar desse horário, também meu sono veio um pouco mais tarde, só que mesmo assim eu consigo acordar. E é muito interessante porque eu me considerava como o Hal, o nosso autor, eu me considerava uma pessoa totalmente anti-matutina, que detestava a manhã
que eu tinha muita mania de achar que você conta o seu tempo de sono, ou você monta a sua rotina a partir do número de horas que você dorme. Ou seja, você vai ser produtivo igual. Por exemplo, tá? Você deita meia-noite e acorda às 6 da manhã, seria, na minha cabeça, na minha ingenuidade, a mesma coisa que você dormir às 3 da manhã e acordar às 9. Afinal de contas, você dormiu 6 horas, né? E o que a Isa tava me explicando é que não é assim. Que é diferente você dormir 6 horas no horário de dormir, ou seja, durante a noite, e você dormir 6 horas durante o dia. Por que isso, Isa? O que acontece nisso? É muito importante a gente dormir à noite, porque nós fomos feitos para dormir à noite, assim como a maioria dos animais. Se a gente observar na natureza, tudo está meio que sincronizado com o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um ciclo que dura 24 horas. Então, o nosso dia dura 24 horas, mais ou menos, dependendo da estação que a gente está. O dia dura 12 horas e a noite também 12 horas. E esse ciclo, ele vai influenciar no nosso corpo e no resto de todos os outros organismos. E geralmente até por uma questão da evolução histórica e tudo mais, os humanos foram programados para dormir à noite, porque se a gente estava dormindo quietinho à noite, não fazia barulho, não dava brecha para predador e tudo mais. Então, mas além de tudo isso, durante a noite são produzidos certos hormônios, eles são liberados na nossa corrente sanguínea, que eles não são durante o dia. Nos nossos olhos a gente tem a retina, que é uma parte dela que forma a imagem e tudo mais. Antigamente só se achava que tinha aqueles cones e bastonetes que a gente vê no ensino médio, que cones são das cores, bastonetes claro e escuro. Só que daí foi descoberto que a gente tem outras células que elas são fotossensíveis, que são as células ganglionares. Ou seja, sensíveis à luz. Sensíveis à luz. Então elas têm um fotopigmento, foto de luz, um pigmento que ele é sensível à luz, que é a melanopsina. E a gente falando melano já lembra um pouco da melatonina, que todo mundo sabe que tem alguma coisa a ver com o sono. Uma dúvida, Isa, antes de você continuar. A luz, mas a luz, assim, luz geral ou, por exemplo, a influência do sol mesmo? A influência do sol, porque a gente sabe que vai ter são ondas diferentes da luz artificial. Então, por exemplo, quem fala, eu fico exposto à luz, assim, luz comum, e durmo à noite, mas às vezes a pessoa não tem um resultado tão satisfatório, ela não tem a sensação que ela... Que afinal de contas, quando os hormônios foram projetados no nosso corpo, não existia luz artificial, né? Foram projetados do sol. Ficava o ambiente. Então, assim, ficar exposto mesmo à radiação solar. Não a gente ficar plantado no sol queimando, mas tipo assim, ter uma janela que entra, né? E quando essa luz chega nessas células e é liberado esse fotopigmento, a melanopsina, essa melanopsina, por algumas vias cerebrais que a gente tem, que não vem ao caso eu ficar falando o nome técnico, porque não tem necessidade, a gente só tem que entender o conceito. Então essa melanopsina, ela vai enviar sinais para uma parte muito importante do nosso corpo no hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático. Vocês podem até depois dar uma procurada, que eu mesma, fazendo curso de medicina, quando conheci essa parte do nosso cérebro, fiquei chocada por ele ser tão pequeno e ser tão poderoso, assim. E tão perfeito, né? E ele é conhecido como o nosso relógio encefálico. É como se ele fosse um relógio mestre que fosse reger todos os outros relógios que a gente tem do nosso corpo. Então, quando vem essa luz que passa pela nossa retina, que envia sinais para esse núcleo supraquiasmático, esse núcleo, ele libera algumas ondas, né? Alguns potenciais de ação que a gente ouve na escola e tudo mais, e vai levar informação para glândula pineal, que também é uma glândula muito importante, porque é a glândula que libera a melatonina. Tá, deixa eu fazer o raciocínio aqui então, porque eu, como leiga, às vezes fico perdida. Entra a luz pelo que tá aqui no nosso olho, nos nossos olhos, e leva até o núcleo supraquiasmático. Que é o nosso reloginho que direciona o corpo inteiro. Isso. E a partir disso, ele manda sinais para a glândula pineal, que é a glândula que vai liberar a melatonina, que regula o nosso sono. E tem uma coisa muito interessante. A melatonina,
ela só vai ser liberada quando a gente está inibido de luz solar ambiente. Então, ou seja, no escuro. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Se a gente está exposto à luz solar, ou qualquer luz, o nosso organismo vai entender o quê? Que não é o momento de liberar melatonina, que não é o momento da gente dormir. Porque nesse momento a gente está tendo que desenvolver todas as outras nossas atividades, que seria o nosso período produtivo. E o que acontece? Quando vai chegando o anoitecer, a gente vai ficando privado dessa luz ambiente. E lá pelas 8, 9, 10 horas da noite, essa liberação da melatonina, ela vai aumentando. Por quê? Porque como não tem mais o que inibir ela pode ser liberada. Mas vale falar que assim, a gente não fica sem nada de melatonina, por exemplo, na nossa circulação. Só que é uma quantidade muito pequena durante o dia. Entendi. Então ela segue sendo liberada durante todo o dia. Só que é uma quantidade muito uma pequena. Quantidade mínima. O que vai fazer a gente ser ter induzida sono. ao sono vai ser um pico muito grande que ela dá nesse período das 10, 10 e meia, 11 Ou seja, horas. ela marca um horarinho mesmo e solta o pico lá de... E solta o pico. Essa liberação, assim, em alta escala vai ser justamente pelo núcleo supraquiasmático, que vai ter enviado os sinais falando, essa hora é a hora de dormir. Daí a gente já entende, por exemplo, a necessidade do sol, né? Se você tem a presença do sol, você não consegue liberar esse hormônio e não consegue ter um sono de qualidade. Ou seja, Sim. a pessoa que dorme durante o dia, ela tem um sono que o negócio tá... Ela vai... Às vezes o sono dela não vai ter tanta quantidade, por quê? Porque os picos da melatonina não foram programados no nosso organismo para serem liberados durante o dia. Então o sono dela não vai ser aquele sono profundo, porque nosso sono tem vários ciclos. A gente tem ciclos de sonos mais leves e mais profundos. E isso é muito importante também para o nosso cérebro descansar, fazer as nossas memórias, armazenar e fazer conexões e termos os nossos sonhos, que também são muito importantes no sono. E esses ciclos, eu até fiz um post no blog sobre a importância, né, da memorização, como é que funciona, tal e qual. Então, para duas coisas a gente já definiu até agora. Primeiro, para que você tenha um sono de qualidade, a partir disso você possa estar bem disposto para viver a sua vida. Você só consegue ter esse sono de qualidade se você tem esse período de sono regulado com a luz do sol. Porque, na verdade, se você tentar dormir com a luz do sol, você vai estar indo contra o seu corpo, né? Você sempre vai estar meio que na contramão de todo mundo. Você sempre vai estar forçando... Você vai estar forçando algo que não é natural. Não é o porquê foi... Sim, não é o porquê foi feito. E também, de outro lado, né? Então, a gente já teve duas coisas aqui. A questão do descanso para disposição e para que o seu corpo possa estar em equilíbrio e você possa aprender mais. E a questão da memória, que eu achei muito importante em relação aos ciclos de sono, que se você não tem esses ciclos completos, você não consegue armazenar o que você está tentando aprender na sua memória de curto prazo, de longo prazo, de maneira efetiva. O cérebro é perfeito, desenvolveu um mecanismo para que durante a noite você possa fazer esse armazenamento. Você está boicotando os seus estudos. Você está se ferrando, entendeu? Você está lá escrevendo 3 resumos e rasgando durante a noite ao ter um sono de má qualidade e ao não aproveitar esse mecanismo tão inteligente, tão desenvolvido que é o cérebro e a maneira com que ele funciona e te ajuda durante a noite. O que eu entendi é isso por enquanto. Thais, e daí você falou também em relação a esses picos de sono. Achei muito interessante, eu não sabia disso. Então, o corpo é programado mesmo pra soltar, tipo assim, injetar em você a melatonina pra que você desmaie. Porque além de ela ser uma promotora do sono, igual eu falei lá pelas 10h30, 11 horas, ela também ajuda a manter o nosso sono, a melatonina. Ela vai sendo liberada em doses homeopáticas, assim, durante o nosso sono. E daí acontece um outro ciclo, que é lá pelas 2, 3 horas da manhã, pra gente continuar firme naquele sono profundo mesmo. E daí, a partir desse pico, vai diminuindo a concentração, a nossa corrente sanguínea, e deve aumentando a concentração de outro hormônio muito importante, que é o cortisol. Vocês já devem ter ouvido falar que ele é muito relacionado ao estresse. Então, por que o cortisol vai aumentando e a melatonina diminuindo? Porque o sol está começando a raiar, lá pelas 6 horas da manhã. Como está começando a luz do sol, o que acontece? A luz ambiente solar, lembra que a melatonina não é liberada quando a gente está em contato com luz?
Então, é realmente um ciclo. Vai diminuir a melatonina e vai começar a aumentar o cortisol. O cortisol, nesse pico que ele tem, não é porque a gente vai acordar estressado, não, é porque ele vai despertar o nosso corpo. Ele é realmente uma água na cara, assim, é uma pra água você para levantar. o seu corpo despertar, porque senão a gente continuava dormindo e não ia acordar assim já com energia e disposição. Então aí vai acontecer esse pico do cortisol e a gente vai despertar. E daí a melatonina vai continuar com uma concentração baixa durante todo o dia. Isso vai se repetir. No outro dia, lá pelas 10 e pouco da noite, dá um pico de melatonina de novo. E assim vai. Assim, acontecem muitas outras coisas além disso. A gente só tá simplificando porque são dois hormônios muito conhecidos e são antagônicos, São né? antagônicos e como a gente pode usar isso ao nosso favor para entender... Pra estabelecer essa rotina Pra estabelecer essa rotina e ter a melhor produtividade possível. Sim. Durante o dia. E daí entra um pouquinho também no que o livro tava falando. Por que chama o milagre da manhã e não o milagre só, por exemplo? Porque se ao que o livro se refere fossem só os 6 hábitos que ele estabelece, isso poderia ser feito em qualquer horário do dia. Mas não, o livro chama o milagre da manhã, porque exatamente nesse momento, talvez o cortisol que você comentou tenha muito a ver com... Ele menciona no livro que existem 5 passos, eu acho, para que você desperte. Ele coloca aqui, são 5 passos para que você vá aumentando, e aí é interessante, porque ele coloca um nível de, sei lá, 1 a 10 aqui para que você, no termômetro, digamos assim, NMA, que é o nível de motivação para acordar. Talvez isso a gente possa fazer uma comparação do NMA, nível de motivação para acordar, com a liberação do cortisol. Porque ele coloca aqui, por exemplo, que existem passos para que você tenha ânimo ao despertar. Você acorda meio lento, o negócio Sim. vai... Que deve ser bem esse momento em que a melatonina cai, deve ser esse momento de troca, né? Sim, Entendo que eu. abaixou bastante a melatonina e tá aumentando o cortisol. Porque a gente não desperta de uma vez quando a gente tá acordando no nosso horário natural. Assim, claro, quando tem um despertador, você acorda assustado, susto, né? Mas quando a gente começa a despertar naturalmente, um dia que você pode dormir sem a preocupação do despertador, você pode perceber que você dá uma acordada, assim, aí de repente, às vezes você pode voltar uns 5 minutinhos a dar uma cochilada, e de repente chega um momento que você fica meio inquieto, assim, você fala, já deu o meu horário, eu tenho que sair da cama. Então o cortisol vai ajudar nisso. Vai ser o que vai chegar a esse momento do já deu meu horário, agora tem que levantar. E o que ele fala de interessante, que fica até de dica, são alguns passos simples que deve ser, assim, na minha cabeça, dá pra gente fazer essa associação com a elevação do nível de cortisol, a diminuição de melatonina, sei lá, vamos colocar aqui. Ou também coisas motivacionais, que daí vai influenciar no seu psicológico. Claro. E como a gente sabe que o nosso psicológico influencia também no biológico, então... Querendo ou não, as coisas vão se somando. Você faz o seu corpo entender que tá na hora dele liberar aquele hormônio e você acordar. Isso é possível? Isso é possível, porque a gente tem, por exemplo, doenças da mente que se refletem no corpo, ou pensamentos que se refletem em alguns sintomas. Então, assim, tudo é possível. O nosso cérebro e nosso corpo é muito mais complexo e perfeito. Complexo e junto, né? Não é um negócio separado. É o que eu sempre falo nas páginas do Checkmark, e eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso muito na prática, que nós somos seres íntegros, no sentido de inteiros. Nós não somos criaturas que, só você estar biologicamente bem que você vai estar... Até porque o conceito de saúde vai no âmbito biopsicossocial, né? Tudo isso que a Isa falou, a gente tá fazendo um conjunto aqui de coisas. O livro fala da questão psicológica, da questão de postura diante da vida e de crescimento pessoal. E o que a Isa tá comentando com a gente é a questão de saúde e a questão de família e amigos também. Porque, consequentemente, se você está no seu ciclo de vida, de sono natural, você vai conseguir viver a sua vida com seus familiares, né? Porque você vai ter uma convivência, isso é muito importante, né? A gente sentir que tem apoio, porque a época de estudos é uma época muito difícil quando você está em pré-vestibular, seja em concurso. Eu passei por isso e sei bem como que é até a gente chegar na aprovação. E a gente poder conviver com essas pessoas, né? Ter esses relacionamentos pessoais é muito importante, porque a gente se sentir bem, se sentir amado, isso vai fazer com que
neurotransmissores, hormônios bons sejam liberados no nosso organismo, e isso vai combater coisas ruins, isso vai combater que a pessoa se sinta depressiva, que ela se sinta sozinha e tudo mais, e que são coisas que a gente sabe que influenciam totalmente no nosso sono, na nossa qualidade de vida. E, consequentemente, na nossa aprovação, porque é um negócio que quando um tá mal, o outro vai arrastar, sabe? Você é uma pessoa que é um serzinho só, não existe divisão aí. Não tem como guardar em caixinha diferente. Ah, você é a Bruna dos estudos, a Bruna da checkmark, a Bruna da família, a Bruna com o namorado. Não. Você é uma pessoa só, exatamente. Se você não tá bem em uma daquelas coisas, se algo te aflige, vai refletir. Por mais que racionalmente, por exemplo, talvez, eu durante a noite, se eu ficar acordada, vai ter menos gente acordada, eu vou conseguir estudar sem ninguém interromper e tal. Mas na prática não é assim que funciona, acredite no que eu tô te falando. Funciona muito mais você ter menos tempo de estudo, mas com mais qualidade. E tá desenvolvendo também as outras áreas da tua vida e liberando todos esses hormônios relacionados a prazer, que o convívio, por exemplo, te gera, do que você se focar naquele negócio de vou produzir Sim. e deixar as outras áreas da tua vida te puxarem pra trás. Afinal de contas, foi isso que aconteceu no livro, né? O livro, ele conta o processo contrário. O cara tava depressivo por uma questão financeira, os negócios dele iam mal, e, consequentemente, a saúde dele estava indo buraco abaixo, os relacionamentos dele estavam indo buraco abaixo, tudo dele estava indo buraco abaixo. Então, o que ele fez foi puxar por outro lado. Ele puxa na questão do sono, estabelecendo uma rotina de sono regrada, e ele puxa na questão da motivação, da espiritualidade, do despertar cedo e estabelecer bons hábitos de desenvolvimento pessoal para que, a partir disso, ele consiga equilibrar as outras áreas da vida. É disso que ele fala nesse livro aqui. Porque ele fala que se você estiver bem com você mesmo, todo o resto, todas as outras pessoas que você vai encontrar ao longo do dia, você vai contagiar Sim. com elas. Sim. Porque se a gente convive todo dia com uma pessoa que é pra baixo, reclamando e tudo mais, isso acaba. Às vezes você pode até acordar animado, mas aquilo faz com que você fique pra baixo. Então, se você acorda disposto, você vai começar a contagiar. E as pessoas vão começar a perceber isso. E vão Sim. perguntar, Bruna, o que você tá fazendo? Que eu tô vendo que você tá mais disposta, você tá conseguindo fazer mais coisas com mais qualidade. Então, numa dessas, você já influencia positivamente alguém. E vira uma rede, né? Ele comenta isso no livro, né? Que foi uma coisa que foi se propagando porque as pessoas viram que ele teve uma mudança de comportamento muito grande. E também eu acho legal falar que às vezes, assim, se você não tá nessa vibe ainda, é normal, porque eu acho que também demanda um pouco de maturidade. É um processo. É um processo pra gente chegar lá. Eu acho que a gente, às vezes, não precisa, assim, mudar drasticamente. Tem gente que não. Se mudar drasticamente, é mais fácil dela mudar o hábito. Mas tem gente que, às vezes, mudando aos poucos, consegue chegar no ciclo normal. Sabe o que eu acho que é interessante, Isa? Disso tudo que a gente tá conversando e disso tudo que vai ser passado nesse vídeo, existem algumas coisas que é importante a gente saber. Ainda que a gente não faça nada sobre elas neste momento. Mas vai ser importante em algum momento da sua vida, que você fala, nossa, é aquilo que eu ouvi. Por mais que você ouça esse vídeo e fale assim, beleza, só que eu só tenho tempo de estudar à noite e eu não tô a fim de mudar isso agora. Não tem problema. O importante é que você tá juntando conceitos aqui que vão ficar na sua mente. Mas o que eu faço com eles? Nada, só saiba. Só saiba. E tendo um sono bom, ele vai ser armazenado. Se você conseguir ter um sono bom, ele vai ser armazenado na sua memória de longo prazo. Mas assim, é importante às vezes a gente ter conceitos que a gente vai só saber e que vão ficar guardadinhos, e com a maturidade, os acontecimentos de vida e as experiências que vêm, chega um determinado momento que a sua vida vai pedir que você coloque esses conhecimentos em prática. E você já vai ter as ferramentas, né? Você só vai ter que acessar elas de novo pra colocar em prática. E você já vai saber, por exemplo, toda essa questão hormonal que eu achei fantástica. Foi por uma necessidade de vida que eu mudei os meus hábitos. Eu era uma pessoa 100% noturna, que por vezes dormia 4 da manhã, 5 da manhã, dependendo do dia. Eu falava, não, eu produzo muito à noite, eu não posso perder isso. E realmente por uma necessidade de vida, eu vi que a minha vida estava ficando pausada, eu estava perdendo muitas coisas com familiares, com amigos mesmo, mas também do meu desenvolvimento pessoal. Que eu acordava, eu já não estava mais no horário de, por exemplo, correr, que eu gosto, ou mesmo de desenvolver uma tarde de estudos com qualidade, ou até no trabalho eu tinha sono. Então
são coisas que a necessidade de vida veio e eu apliquei. Só que eu não sabia de nada disso que você comentou hoje. A partir do momento que você sabe de tudo isso, não é que fica mais fácil, fica inquestionável. Entendeu? O negócio fica assim, você fala, caramba, eu sabia que isso tinha sentido, eu só não entendia por que o negócio era assim. Muitas vezes você pode ter até ter tido um sentimento de culpa mesmo, assim, uma angústia de, nossa, a vida tá passando e eu tô dormindo nesse determinado horário, né? Então, por mais que nós não tenhamos o conhecimento técnico, agora a gente já tem, não dá nem pra falar que não tem mais. Mas antes de ter o conhecimento técnico, a nossa intuição, ela direciona a gente pro que é certo. Sim. Então, se você acorda tarde, por mais que você tenha sido produtivo, você não vai se sentir bem. Não tem como você se sentir bem. Não adianta, por mais que você tenha uma rotina produtiva, você acordar tarde vai gerar em você um sentimento de culpa. E isso, no meu entendimento, é a sua intuição, a sua parte... É o seu corpo meio que gritando. Dá um recado pra você, isso não tá certo. Você só não sabe por quê, mas não tá, entendeu? Mas em algum momento as coisas vão se encaixar. O principal motivo desse vídeo, né, da gente passar essa informação pra você, primeiro é pra que você saiba o porquê é importante você dormir durante a noite, né? Porque não é a mesma coisa você ter uma rotina de sono durante o dia. E pra que você fundamente pra você mesmo, principalmente, a importância dessa rotina durante a noite e para que você entenda que estabelecer esse hábito da manhã que o livro fala, tendo essa informação biológica, por assim dizer, científica de como isso funciona, como isso pode realmente trazer produtividade para sua vida, como isso pode realmente te ajudar a ser mais efetivo naquilo que você faz e como isso pode, criatura, não fazer você lutar contra você mesmo, porque a gente fica patinando, né? E vale falar também uma outra coisa, assim, não é porque geralmente o pico que eu falei que acontece 10h30, 11 horas, você tem que dormir nesse horário. Não, vale ressaltar que, tipo assim, tem os pequenos dormidores e os grandes dormidores. Tem gente que com 5 horas de sono, a pessoa a vida inteira foi assim, ela despertou e dormiu bem, ela tem qualidade. Tem gente que precisa de 10 horas pra dormir. Então eu acho assim, a gente não tem que criar regras aqui e falar, não, 10h30 da noite é o horário que acontece o pico, então eu vou dormir nesse horário. Não, cada um tem o seu corpo, tem o seu isso próprio tudo é uma ciclo. média, né? Isso tudo é uma média que, assim, fazendo uma pesquisa global, né, viram que a maioria das pessoas dormiam em média de 7 horas a 8 horas por noite. Mas a Bruna pode dormir 5 horas e tá super ótima, e eu preciso talvez de 7, 8 horas. De uma forma geral, é como acontece no nosso corpo, mas eu acho que a gente também não tem que se submeter a como funciona para o outro. Eu acho que também a gente tem que ver como funciona para nós e como isso vai deixar a gente se sentir bem e ter a nossa maior produtividade. Que é basicamente você se conhecer. Então, o que a gente quer dizer aqui é assim, é importante você dormir à noite. Só que não necessariamente, o importante é eu dormir à noite e acordar cedo. Então, eu vou dormir às 10 horas da noite ou às 8 horas da noite. Não, descubra o seu horário de funcionamento, veja quantas horas você precisa pra se sentir bem. Tem uma hora mínima, né, Isa? Tem um tempo mínimo, assim, tipo, menos que isso você não pode dormir. O recomendado, assim, é ter no mínimo 3 horas de sono. Porque mínimo. O nosso sono é dividido em ciclos e eles tendem a durar 90 minutos. Então, assim, seria meio que necessário pelo menos 2 ciclos, daí 90 minutos, 90, dá 3 horas. Pra que o seu sono seja satisfatório. Pra que seja um mínimo satisfatório, que o seu cérebro consiga armazenar algumas informações, que você consiga ter sonhos e que você consiga desligar um pouco o cérebro. Ainda não se sabe porque a gente precisa dormir. Ainda é tipo assim, não tem uma resposta certa, assim, nossa, por que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo? Ainda não se sabe explicar, mas pela nossa programação, do nosso organismo e tudo mais, talvez é uma coisa que a gente descubra no futuro, tipo, o que o cérebro realmente faz enquanto a gente dorme. Enquanto a gente dorme. Algo que ainda é uma incógnita. Sim. Mas o que se sabe é que dormir à noite é melhor pra gente. Então as conclusões são, durma durante a noite, mas não imitando o coleguinha, porém descobrindo o tanto de horas que você precisa. Isso faz parte do seu crescimento pessoal também. Também, né? Entender o que é o necessário pra você, porém que seja durante a noite. Você precisa dormir no escuro, sem a luz do sol. Isso é importante. Você precisa durante o dia estar na luz do sol. Isso é importante, não lá escancarado, mas tendo luz do sol, recebendo luz do sol. Até porque tendo um bom sono,
todo o restante do seu corpo você vai ver. Vai melhorar a sua disposição, melhora o funcionamento do intestino, melhora o controle de pressão. A pele, os corpo todo. É o sono da beleza. É o sono da beleza, o sono da eficiência, o sono da produtividade. Olha que coisa linda. Dica final do vídeo, então. Descubra, através do autoconhecimento, quantas horas são necessárias para que você durma e tenha um descanso efetivo. E a partir disso, no momento em que você acordar, aplique esses 6 pontinhos aqui que estão no livro. Se você quiser entender mais sobre eles, eu aconselho que você ou compre o livro ou espere o post que eu também vou fazer sobre esse livro. Mas eu vou dar esses pontos para que você possa ir aplicando. O primeiro dos pontos é: fique em silêncio durante um momento para que você possa ter um insight, para que você possa clarear sua mente, tranquilizar os seus pensamentos e direcionar o seu foco. Depois, tem afirmações, palavras de afirmações para você mesmo, do jeito que você achar melhor. É o que o Planner Checkmark faz, por exemplo, ao te trazer frases motivacionais. Aquilo de você olhar o que você quer, entender o que você quer e afirmar o que você quer para que você vá inserindo isso dentro do teu cérebro e internalizando de maneira efetiva. A visualização, que é projetar o que você quer e entender isso, como você quer realizar isso. Você já tem que se imaginar no lugar que você quer alcançar, né? Aquilo que você quer, você já tem Fica muito mais fácil, te dá muito mais motivação de lutar por aquilo. Porque você sabe o que é. É muito interessante que as pessoas lutam, às vezes nunca nem visualizaram onde querem chegar. Onde estão indo. Exatamente. Ponto 4, fazer exercícios físicos para que você possa oxigenar o seu cérebro, assim que fala, e limpar a sua mente mesmo e se sentir, né, bombar sangue assim no seu corpo para que você possa... E é um período também que geralmente, pelo menos eu, quando eu faço atividade física, eu não consigo pensar em nada. É um momento que a nossa mente tá desestressando também, você tá limpando aquilo, focando só no exercício físico. A leitura, que é o autodesenvolvimento, que é você conhecer coisas novas, que é você acrescentar desenvolver informações. um hábito mesmo, né? Porque às vezes a gente dedicando 20 minutinhos por dia pra leitura, além da gente aumentar o nosso vocabulário, a gente aumenta a nossa articulação, como a gente conversa, nossa oratória fica muito nossa melhor. Capacidade de escrita, que é essencial. E também a gente vai aprender novas coisas, né? Você tá aprendendo com mestres, você vai aprender com pessoas geniais e as pessoas mais geniais que existem têm essas coisinhas aqui publicadas normalmente. E a escrita, que é uma terapia mesmo, ele fala, né? Você conseguir colocar no papel, organizar os seus pensamentos e trazer a sua vida pro âmbito material. Das palavras mesmo, o âmbito material. Que é basicamente isso. Eu quero mostrar esse livro, eu li alguns capítulos dele. É o Neurociências, do Bear. É um livro muito legal, acho assim que a didática dele é muito boa. Ele coloca bastante exemplos práticos, sabe assim. Então, essa foi uma das referências, caso você queira ler, foi o capítulo 19, que fala sobre o sono e tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha com os amiguinhos que queiram dormir melhor. Muito obrigada, Isa, por sua participação. Foi muito bom. E comenta aqui pra mim também se vocês gostaram desse modelo de vídeo, se a gente faz mais vezes, o que a gente pode melhorar pra você, tá bom? Um abraço e até a próxima.